a próxima coisa que a gente vai estar fazendo aqui é simplificar como que a gente lida com as constraints, certo? Então, para isso, a gente vai estar introduzindo o Snapkit, tá? Que é essa biblioteca open source que facilita o uso dessas constraints em código, certo? Entre outras coisas. Para adicionar ele, a gente não tem ainda no projeto, tá? A gente vai precisar configurar ele com o Carthage, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui no terminal. Vamos editar o nosso cart file. Vamos adicionar essa linha aqui do Snapkit, beleza? Salvar. Depois a gente vai procurar aqui o nosso comando do Carthage. Vai chamar o update, ele vai configurar o Snapkit pra gente. Novamente, isso daqui é receita de bolo, certo? Então eu vou agilizar aqui o vídeo para vocês verem. Basicamente, depois que ele terminar de baixar, a gente vai adicionar lá como dependência, configurar o DSIM, entre outras coisas. E agora, uma vez que a gente tenha buildado e terminado de configurar o Snapkit no projeto com Carthage, a gente já deve conseguir enxergar ele aqui sem problema, certo? Perfeito. Então, agora que a gente importou o Snapkit, a gente já pode usar ele em qualquer outro lugar do projeto. E a gente vai ver como que ele simplifica, né, esse uso de constraints aqui. Então, a mesma coisa que está escrita aqui em cima pode ser escrita da seguinte maneira, usando o Snapkit. A gente vai ter acesso a todos os métodos do Snapkit através desse namespace, tá? Que é uma prática comum em Swift. Então, você cria esse namespace para colocar suas extensions, para isso não diretamente interferir em cima dos elementos que você está estendendo, por exemplo, porque imagina que eu fizesse simplesmente, eu não tivesse esse namespace, começasse a colocar código e métodos do Snapkit, toda vez que eu colocasse um ponto depois de uma while, eu veria todos esses métodos, tá? E não necessariamente eu quero isso. Então, colocando o namespace, a gente consegue dar uma contextualizada de quando eu quero visualizar todos aqueles métodos específicos de uma, por exemplo, dessa DSL do Snapkit, né? Então, tipo, é bem comum várias bibliotecas adotarem essa prática de namespace em Swift. Bom, dito isso, como que a gente faz? A gente tem um método de makeConstraint, certo? Que vai receber um closure. A gente normalmente chama isso daqui de make. E através dessa closure, a gente vai manipular como que essas constraints são criadas. Então, vamos falar o seguinte, que o make vai ter um left, tá? Equal to superview, beleza, tá? O que isso quer dizer? Que ele vai encostar o left, né, desse elemento, no caso o button, na ponta esquerda da superview. Quem é a minha superview? É minha tela inteira, nesse caso aqui, que é a controller screen. Beleza, então ele vai colar lá na ponta, tá? Ele tem alguns métodos para a gente ajustar uma espécie de padding ou margem. A gente pode usar, por exemplo, esse offset. Então, se eu der um offset aqui de 15, eu basicamente estou falando que ele vai estar 15 pixels da margem esquerda, por exemplo, que é mais ou menos o que a gente fez aqui. Uma vantagem de usar isso daqui é que os métodos do Snapkit é que você não precisa lembrar de fazer esse isActive igual a true. A outra coisa também que você não precisa lembrar é de colocar esse translate auto resizing mask into constraints. Isso daqui ele já faz meio que automático para todos os elementos que você chama nesse bloco de make constraints. Isso simplifica um pouco a sua vida também. Não precisa ficar lembrando de fazer isso, tá? Então depois eu posso falar que o write dele também é igual a superview write, né? Só que tem um offset de menos 15, né? Para seguir o que a gente definiu aqui em cima. O offset, eu posso simplesmente falar que ele tem um offset de menos 15, mas o Snapkit ele me oferece um outro método que é um inset. Então, se eu falar que ele tem um inset de 15, é a mesma coisa que ter um offset de menos 15, tá? Então, isso vamos dizer assim, uma mão na roda para evitar que a gente precise ficar declarando esses números negativos aqui.
Depois disso, eu posso simplesmente falar que ele tem um height, né? Como a gente definiu ali, igual a 50, perfeito? E que ele tem uma constraint de bottom também. Então, o bottom dele vai ser equal to superview, tá? E equal to superview é a mesma coisa do que, por exemplo, eu falar um equal to self aqui, que nesse caso é a superview. Mas depois, mais pra frente, a gente vai ver casos que a gente quer falar que ele é equal a algum outro elemento. E aí a gente passaria, onde eu estou passando aqui esse self, eu vou deixar dessa forma só para vocês verem que é basicamente a mesma coisa do que aqueles caras de cima ali do equal to superview, tá? Então aqui, novamente, eu vou usar o insert 15, né? Porque eu estou falando que é o padding em relação ao bottom. E comentando, removendo, né, esse código de cima, a gente rodando esse aplicativo, a gente precisa ter a mesma tela que a gente tinha antes, né, para ver se de fato funcionou. E a gente consegue perceber aqui que a tela continua a mesma, tá? Então o SnapKit ele simplificou bastante como que a gente fez essa declaração de constraints, né? Fica bem mais enxuto, isso daqui ainda pode ficar mais enxuto. O site deles, eu recomendo que vocês olhem, tem bastante documentação de como que você seta essas margens, etc. Então vocês têm aqui tanto o GitHub quanto o site, que ele tem uma documentação bem legal de como usar o SnapKit, tá? É uma mão na roda e eu tenho gostado bastante de usar ele, tá? Agora a gente vai olhar como criar, né, no próximo vídeo, de fato, o layout que a gente se propôs, né? E a gente vai estar discutindo um pouquinho as implementações desse layout.